entrando já problemas na rua São Francisco Xavier. Tudo por causa de um acidente que aconteceu há pouco na rua Almirante Baltazar, que está com reflexos na Bartolomeu de Gusmão, ali na altura do viaduto do Val do Cose. Então tem um retorno ali em frente à Cefete, e como do outro lado, ali na Quinta da Boa Vista, o trânsito está todo parado, esse está causando reflexos na Avenida Rádio Oeste. Então o motorista não tem muito o que fazer, porque se ele for pro outro lado, que é na Visconde de Niterói, vai pegar trânsito. Se ele continuar na Rádio Oeste, também pega trânsito. Então, talvez a melhor opção para o motorista seja seguir pela Tijuca, pela Doc Lobo. Essa é a melhor opção para quem sai da Zona Norte para o centro da cidade. Agora, nas vias expressas, linha amarela tem trânsito bom nos dois sentidos, só com um pouco de retenção na chegada à Avenida Brasil, no sentido centro. No sentido Barra, o tráfego só começa a ficar um pouquinho ruim ali na chegada à Avenida Ayrton Senna. Linha vermelha também só com trânsito intenso na chegada ao Caju, mas sem retenção. Também o trânsito está bom ali na Avenida Presidente Vargas, na pista central, a pista lateral que está com o tráfego mais pesado dos Correios até a Avenida Passos. Otávio. Ok, Renato, obrigado. 10h10, Lilian, desde as manifestações de junho e agora com os atuais protestos, que para mim não tem nada a ver com aquelas manifestações de junho, já são outro tipo de manifestação, outro tipo de desejo, mas eles têm algo em comum, assim. A dificuldade em identificar lideranças. Então começou ali em junho com ninguém me representa, o partido não me representa, o sindicato não me representa, a imprensa não me representa. E agora, recentemente, professores do CEP, do sindicato, foram negociar com o vice-governador Pezão. Fizeram ali o acordo, fizeram uma negociação e uma outra reunião para o dia 19. Desceram. E os outros professores, os outros representantes do sindicato que estavam no saguão do Palácio Guanabara disseram, não, vocês que foram à reunião não nos representam, não aceitamos isso, vamos ficar acampados aqui. Ou seja, nessa confusão toda, nós vamos ouvir agora um professor e pesquisador da COP, Carlos Nepomuceno, que está lançando um livro, Gestão 3.0, a crise das organizações. É justamente sobre isso, ninguém me representa. Então, a tese dele é de que nós vivíamos em manadas, obedecendo o que ele chama de um líder alfa, e que agora seremos como um formiga, e seremos como num formigueiro, em que você não vai mais seguir um líder alfa, mas assim vai escolher os representantes a partir do rastro que deixam. Professor Carlos Nepomuceno, bom dia. Bom dia a vocês. Fiz um resumo perto, assim, do que é a sua ideia? Eu acho que a gente tem uma crise de representação e para a gente poder entender essa crise, a gente tem que ter aí uma visão histórica. A gente tem hoje uma mudança de um ambiente cognitivo. A internet traz para a sociedade uma nova mídia e essa nova mídia altera, por incrível que pareça, a plástica cerebral das pessoas que estão usando. Então, o que acontece daí para frente? A gente começa a ter uma dificuldade, o pessoal que está usando, muito mais as pessoas dizem, o que o pessoal fica falando no Facebook? Muito mais do que as pessoas ficam falando no Facebook, o próprio ato de estar no Facebook, como já dizia lá atrás o McLuhan, o meio é a mensagem, ou seja, a gente vai alterando modelos mentais, a maneira que o cérebro funciona, e essa mudança cerebral é uma coisa que vai transformando as pessoas, a maneira que a pessoa se relaciona, entre elas, como ela se relaciona com a informação, como ela estabelece um novo critério de aprendizado. E isso vai quebrando aquele modelo de representação que as pessoas tinham, e as pessoas então quando ela começa a olhar de novo para a sociedade, ela começa a comparar a sociedade com o novo cérebro que ela passa a ter, e ela diz, olha, para o meu cérebro novo, este modelo de sociedade que foi criado e modelado há 200 anos atrás não me representa. Pois vamos voltar então aqui na questão do formigueiro. Vamos fazer assim o senhor faz uma divisão histórica, né? Do líder alfa, depois um líder alfa. Você poderia explicar melhor isso? Aquelas três fases? Vamos lá. A gente tem uma coisa interessante, é o seguinte, nós temos 3 momentos da história humana e a gente está vivendo o início da terceira chegada. O primeiro momento é o mundo oral,
em que a gente tinha pequenas aldeias em líderes, chefes tribais. Num segundo momento, quando aparece a escrita de 5 a 6 mil anos atrás, a escrita vai construindo e modelando o modelo da escrita, onde aparece o monoteísmo, onde aparece um Deus único, onde a gente começa a construir um modelo, que é esse modelo hierárquico, que a gente trabalha muito a partir do século depois de Cristo, com a igreja, construindo um modelo vertical das organizações. E quando chega o digital, a partir de 1990, com a massificação da internet, a gente começa a entrar num novo modelo, que é um modelo que vai tentar substituir esse líder alfa que a gente tem hoje, que foi construído, que ele foi criado, né? Ele foi modelado, né? Desde 1450, com a chegada da prensa, em que a gente saiu aí lá dos reis hereditários que tinham o sangue, e a gente começa a construir essa democracia. Então, o que eu quero mostrar é que são 3 momentos diferentes da história da humanidade, e a gente só vai conseguir entender essa nova geração se a gente conseguir entender que a gente está numa guinada muito grande, né, civilizacional, e as mídias, quando elas se modificam dessa maneira, têm o poder dessa mudança. Certo, eu estou ouvindo aqui o professor Carlos Nepomuceno, ele que é doutor em ciência da informação pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador da COP, trazendo aqui essa questão da nova gestão 3.0, que ele chama, a crise das organizações. É exatamente isso que nós estamos vendo, a crise de que ninguém me representa. Então, só para eu entender, liderar, por exemplo, o rei hereditário, ele era um líder alfa. Depois, na República, o presidente, o líder alfa, passou a ser rodízio. Por exemplo, o presidente de um sindicato, o presidente da República, um prefeito, o senhor chama de líder alfa. Perfeito. Tá. E agora essa nova organização, sem líder alfa, como é que fica? Assim? Pois é, então isso que é interessante. A gente precisa de autoridade. A sociedade, ela vai precisar de autoridade, ela vai precisar de controle, ela precisa de ser filtrada. Isso não existe, sem essa possibilidade. Então, quando as pessoas dizem que não querem mais sindicatos, elas não querem mais partidos, elas não querem mais políticos, elas estão dizendo que estas autoridades, esse modelo de representação não funciona mais, elas estão procurando um outro modelo. Então, o que acontece que é interessante? Olha só, Otávio, que é interessante. Em 1800, quando a gente fez a Revolução Francesa, e a gente construiu o modelo social, político e econômico que nós temos hoje, que é a democracia e o capitalismo, em 1800 nós tínhamos no planeta 1 bilhão de pessoas. De lá para cá, em 200 anos, nós saímos de 1 para 7 bilhões. Então, qualquer pessoa que faça uma conta vai ver que quando a gente tinha um planeta, digamos, menos povoado, aquele modelo de representação do líder alfa, que coordenava tudo, o juiz, o professor, né, o político, o governador, o prefeito, etc., ele era uma cidade mais ou menos mais administráveis por aquele modelo. Quando a gente sai de 1 para 7 bilhões, a gente começa a ter uma crise de produção. É muita gente. Se você colocar aí 7 bilhões de pessoas, são 21 bilhões de pratos de comida todo dia que você tem que colocar na mesa. Então alguém tem que resolver esses problemas. Então o que acontece? O nosso modelo ele veio crescendo, né? E o que é interessante na história, o que a história mostra? Quando a gente tem esse tipo de crise demográfica, a primeira coisa que muda é a chegada de uma nova tecnologia cognitiva, que expande a capacidade do nosso cérebro, e a partir daí a gente começa um ciclo novo em que a gente vai procurar novos modelos de representação, que é a chegada, e aí a gente começa a usar, e a gente já está usando isso, sem perceber, nós estamos começando a imitar as formigas. Professor, agora é a Lilian Ribeiro falando. Bom dia. Bom dia. E sobre imitar as formigas, tem aqui, chegou um e-mail de um ouvinte nosso, o Eduardo Bessa. É o seguinte, temos que lembrar que as formigas têm alto grau de ordenação das suas comunidades, com posições rígidas de cada responsabilidade. Como é que o senhor acredita que passará a funcionar essa organização? Claro que eu imagino que o senhor não acredite que seja exatamente como as formigas, né? É uma analogia a esse movimento. Mas como é que fica a posição do cidadão? Quer dizer, ele em algum momento exerce liderança, em outro não? Como é que funcionaria isso? Isso que você falou é bacana, que é o seguinte, o que a gente está colocando aí? Nós estamos construindo um novo modelo de comunicação. Por quê? Qual é o problema que a gente tem hoje? A gente trabalhava numa espécie, e a gente tem que entender que o ser humano é o único animal no mundo que vai crescendo indefinidamente, porque se você olhar todos os outros animais, eles têm limite de tamanho da espécie.
O ser humano, para poder crescer indefinidamente, ele vai ter que criar determinadas tecnologias para administrar esse crescimento. Então, a gente tem que ver que nós somos animais que dependemos dessas tecnologias. Então, o que acontece? Quando a gente introduz uma tecnologia nova, a gente procura uma nova forma de comunicação. Então, a comunicação que a gente tem hoje é a comunicação oral e escrita, né, que circula aí pelos meios de comunicação e pelo esse meio que nós estamos falando. Quando a gente está falando das formigas, a gente está falando na introdução de uma comunicação que eu estou chamando de comunicação química, e a formiga também é uma metáfora. É uma comunicação química que vai permitir que a construção de algoritmos que permite o trabalho da colaboração de massa. Aí você vai dizer, exemplo. O exemplo mais conhecido que todo mundo usa todos os dias e todas as horas é o Google. Como é que o Google define qual é a busca mais importante que tem lá em cima? Comunicação química dos algoritmos através dos rastros, entre aspas, das formigas humanas. Por quê? Peraí, professor, explique isso melhor. Explique isso melhor, que a gente ficou agora um pouco embaralhado. Como é que funciona isso? Então o Google, como é que ele funciona? Quando você faz uma busca no Google, ele coloca para cima um determinado resultado. Então aquele resultado você espera que seja o melhor resultado possível, né? Então como é que ele define qual é o resultado que ele vai colocar lá em cima? Não é uma pessoa que faz isso. Quem é que faz isso? É um robô, né, informacional, que vai buscando informações na internet, vai colhendo informações, e a partir dessas informações ele vai podendo saber quem vai subir e quem vai descer. Aí você vai me dizer, mas como é que isso pode ser usado para, por exemplo, no caso da política, né, no caso da escola, no caso do governo da cidade? Então como é que isso vai ser usado? Vai ser usado, eu acho que um exemplo maravilhoso que a gente tem nas ruas do Rio de Janeiro, tem vários taxistas que estão ouvindo, vários deles já devem estar usando, que é o caso do TaxiBit. O TaxiBit é um aplicativo de celular, tem vários no mercado, mas ele tem uma característica específica, que são as estrelinhas, e isso tem a ver com as formigas. Então quando você acaba de usar um táxi, o que você faz? Você dá a estrelinha para o motorista. Pode parecer uma besteira, mas todos os motoristas que eu tenho, inclusive, entrevistado e estou fazendo uma pesquisa, quando você dá uma estrelinha para o motorista ele é obrigado a ter uma meritocracia, uma qualidade de atendimento que um outro motorista que não é avaliado não tem. Então, com isso, você tem uma fiscalização de baixo para cima da sociedade que só é possível através dessa nova tecnologia. Se você imaginar essas estrelinhas que a gente dá para o motorista, a gente começar a dar estrelinha para os professores que não vão à sala de aula, estrelinha para o médico que não comparece, estrelinha para o atendimento de saúde, estrelinha para os políticos que não aparecem ou que não estão atendendo, e você consegue, a partir das estrelinhas, definir se ele continua, se não continua, a gente começa a construir um novo modelo meritocrático usando essas ferramentas para aprofundar a democracia e para a gente poder resolver os problemas que a gente tem hoje, que 7 bilhões de pessoas precisam resolver numa pressa que o modelo anterior não resolve. Ok. Professor, muito interessante. Confesso que comecei a ler o teu livro ontem, até por obrigação profissional, para estar preparado para essa entrevista, e achei tão interessante que já estou quase chegando ao fim do livro. Então, outro dia o Sérgio Besserman, ele fez uma colocação muito interessante, que ele diz que quando a gente está no meio da revolução, ninguém acorda a mulher dizendo, mulher, acorda que nós estamos no meio do iluminismo. Não, ele diz, olha, mulher, acorda que tem um maluco pintando o teto da Capela Sistina. Então é mais ou menos nesse movimento a gente não está entendendo que o livro do professor Carlos Nepomuceno, que nós entrevistamos aqui, Gestão 3.0, joga um pouco de luz sobre esse momento. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a vocês, obrigado aí de você estar lendo o livro, depois queria um retorno e saber o que você achou. Dá uma estrelinha. Com o maior prazer, e a gente dá uma estrelinha, pode deixar. E também quando tiver essa pesquisa dos taxistas aí, por favor, retorne que a gente também está interessado nisso. Está em curso. Tá ok, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Então, portanto, aí ouvimos o professor Carlos Nepomuceno e o Eduardo Scapa, nosso ouvinte, mandou um interessante. Quer dizer, o professor fez uma analogia com a organização das formigas, onde não tem um líder alfa, e ele diz o seguinte, nós estamos mais parecidos com baratas tontas ainda do que com formigas, verdade. Deve ter muita gente interessada em ler o livro também. O autor é o Carlos Nepomuceno, o título Gestão 3.0, a crise das organizações, é o lançamento da Campus. Bom, ontem, por falar em organização, nesse tipo de organização, eu abri o programa aqui dizendo que
a democracia estava em risco. Nossa democracia falha, nossa democracia nova estava em risco porque os protestos, apesar de legítimo,